Você sabia que a partir do dia 1º de novembro, quem for pego dirigindo alcoolizado ou se recusar a fazer o teste do bafômetro, pagará uma multa cerca de 50% mais cara que o valor cobrado atualmente, que é de R$ 1.915. Esse valor é o que vai ser ou é o atual? Esse é o atual, ainda vai ter um aumento. Olha só que legal. E isso é só um exemplo de como as multas vão subir ainda esse ano. Para quê? Para tentar botar essa turma aí nos trilhos. Essa questão do... Eu quero dar parabéns. Pois é, não. A gente pensa assim, eu já quero emitir a minha opinião assim, eu fico... Quero começar dando parabéns. Eu pergunto assim para os nossos nobres telespectadores, você sabe o que é esta multa, por exemplo, de lei seca, não utilização do bafômetro? Sim. Isso aí interfere na minha vida, Carol Malta? Nada. Não faço uso de bebida alcoólica, não bebo, ou seja, a lei me protege. Sim. É como a palavra de Deus nos ensina que a lei é para o castigo dos malfeitores e para o louvor daqueles que praticam o bem. Você falando, Serginho, ela não te afeta diretamente, mas indiretamente sim. Por quê? Porque é menos uma pessoa imatura conduzindo pois é, ela ali. me protege, então, tira assim, esses caras isso, da rua. Porque nós não fazemos uso e mesmo se fizéssemos, não fazemos porque Deus nos tem dado tanta capacitação e conhecimento que a gente sabe que isso não faz bem. E a gente incoerente sabe, uma coisa. incoerente. E muito mais bebida com volante, né? Este ano aí, realmente, tem sido uma atitude interessante, importante. E se está precisando de aumentar é porque às vezes as pessoas não estão respeitando, porque já tinha a lei seca. Se a multa está tendo que aumentar é porque está tendo muito desrespeito ainda. Você sabe qual que é a parte do nosso corpo que mais dói, Carol Malta? O bolso. Mais sensível? O bolso. E nós vamos começar com o tenente Marco Antônio Said, da Polícia Militar. Muito bom dia. Seja muito bem-vindo, tenente. Bom dia a todos. Muito bom dia, tenente. Que bom tê-lo aqui conosco. Muito bom dia. Eu quero até começar perguntando, o senhor já viu que a gente já colocou nosso posicionamento, já falamos aquilo, né, que nós somos a favor desse aumento devido à incoerência entre álcool com volante. Mas ainda tem acontecido muito desrespeito com relação a isso, tenente? Por isso desse aumento de 50% na multa? Exatamente. Infelizmente, a combinação álcool e volante ainda tem acontecido muito. Nós temos operações todos os finais de semana. Infelizmente, muitos condutores ainda insistem nessa prática. Então, nós temos agora a Lei 13.281, que entrará em vigor dia 1º de novembro, Sim. trazendo uma série de mudanças e consertando algumas coisas no Código. Nós vamos saber sobre essas mudanças e isso que foi consertado. Mas, tenente, e Carol Malta, Sim. nossa equipe de reportagem, brilhante equipe de reportagem aqui, da melhor do Brasil. Sim. Né? Aliás, não, é a pior, porque o pessoal de outras emissoras estão querendo vir aqui pegar essas joias aqui, então o pessoal é meio fraco. Então, essa turma foi para a rua, Carol Malta, para saber o que o povo fala a respeito, né? Qual que é a opinião da população sobre o aumento das multas de trânsito. Vamos lá. Nós vamos conferir agora. Vamos ver como é que então, o pessoal está pensando. Gutão, roda pra gente. A partir de novembro, as multas de trânsito vão ficar mais caras. Quem for pego falando ao celular ou dirigindo alcoolizado, por exemplo, vai pagar um valor 50% mais alto. O objetivo dessas mudanças é reduzir o número de acidentes nas estradas, já que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 4º país do mundo com o maior número de mortes em acidentes de trânsito por ano. O senhor sabia que as multas de trânsito vão aumentar em mais 50%? Tô sabendo. Não sabia não. Sabia sim. Você acha que isso vai melhorar, resolver os problemas do trânsito? Eu acho que não. Não, por quê? Na verdade, multa não resolve, é a gente que tem que ser educado, né? Eu creio que sim. É por quê? Vai mexer no bolso, né, do motorista. Quando pesa no bolso das pessoas, normalmente elas ficam mais conscientes, né? Eu acho que vai fazer muita diferença, não. Porque as pessoas hoje não estão preocupando com isso, faz a multa do mesmo jeito. Você já sofreu algum acidente no trânsito ou já bateram em você? Já tive uma colisão traseira. E a pessoa estava alcoolizada? Qual que foi o motivo? Não. A velocidade mesmo. A pessoa que bateu em mim, né? Não respeitou a placa de pare, passou direto e bateu em mim. O que o senhor acha que é preciso para um trânsito mais seguro? Educação.
simplesmente educação. Olha só, o pessoal está entendendo aí que pode ser uma boa, né? Porque os acidentes acontecem, né, Carol? É verdade. Eu queria perguntar para o senhor, tenente, com relação à questão do telefone. O telefone, enfim, utilizando assim, a gente sabe com convicção que não pode, mas usando o foninho ou usando o Bluetooth, isso é permitido? Fala um pouquinho sobre isso, o número de acidentes também que tem acontecido devido à utilização de aparelho telefônico. Com certeza, a utilização do celular, né, hoje é muito comum, né? Ele interfere diretamente na atenção do motorista, que é a principal característica de uma boa condução. Não pode nem o fone, e a partir de novembro, nessa mesma lei, até manuseando o telefone ou segurando, apenas segurando o telefone, já será uma infração gravíssima. Então, por exemplo, na utilização de um GPS, se estiver segurando, for apanhado ali naquele ato, infração exatamente, gravíssima. O GPS é autorizado no veículo, só o GPS. Agora o telefone, ele interfere diretamente na atenção. O ser humano não é capaz de atentar para um perigo à sua frente, uma pessoa atravessando, estando digitando ou estando falando, acaba distraindo, então não condiz com a boa condução do veículo. A proporção é um carro num movimento de 60 km por hora. 2 segundos que você tira a atenção, o arraste dele é de mais quase 100 metros. Quase 100 né? metros, então é desproporcional. Então a atenção é a todo momento. Então, infelizmente, o condutor ele tem que pensar que ele está colocando a vida em risco é dele e de terceiros que está utilizando a via. Agora, tenente, sobre essa questão aí, até mesmo da bebida alcoólica, álcool e volante, a gente sabe que isso aí não dá certo e não adianta, que não dá certo, não é? Como que vai... as fiscalizações, elas continuam, porque às vezes a gente está andando aí em Belo Horizonte, a gente tem, pelo menos eu tenho visto poucas blitz falando sobre aí a da lei seca, como que vai ser a operação da Polícia Militar nesse contexto, a fim de coibir mesmo esses motoristas que ainda insistem em dirigir alcoolizado. Bem, a ONU vem acompanhando tudo, né, desde 2010, com a década mundial de ações para a segurança no trânsito. Então foi assinada a resolução de 2011 até 2020, que é essa década, 5 fatores que causam diretamente, interferem diretamente na morte no trânsito. Uma delas é a utilização do álcool e tomar a direção. Então o Batalhão de Trânsito ele continua com as operações, nós temos a lei seca todos os finais de semana e todas as nossas operações, ela é capaz de ter um etilômetro, se a pessoa apresentou sintomas, é convidado a fazer o uso e como a lei vai entrar em vigor dia 1º, até a simples recusa já é a multa de quase R$3.000, recolhimento da carteira e 12 meses de suspensão na carteira. Então o cidadão vai ficar impedido 12 meses de dirigir. E essas blitz, elas pela cidade aí, elas continuam sendo feitas, continuarão sendo aplicadas ali? Ou os próprios pardais também, eles vão conseguir captar isso? Como que será? Não, os radares, os semáforos com registro de avanço, são interessantíssimos, ajudam bastante a redução dos acidentes, dos índices de acidentes. Mas nós temos as operações todos os dias, as leis secas todos os finais de semana. Então, o condutor que ele ainda insiste, o cidadão ainda insiste nessa prática, né? Não adianta o poder público fazer uma lei mais rigorosa, aumentar o valor de multa, se o cidadão que faz parte, né, da engrenagem, que é o principal, né, que faz a ação, né, que é o dirigir, não se conscientizar da importância dele no contexto. Você saberia falar para a gente, tenente, com relação aos acidentes de trânsito, qual seria o maior motivo de acidente? Os 3 primeiros lugares, assim, o que tem causado mais acidentes no trânsito? Igual eu te falei que a ONU vem acompanhando, os 5 fatores são excesso de velocidade, a falta do cinto de segurança, a ultrapassagem em local proibido, o uso de álcool e tomar a direção e o transporte de pessoas inadequado no veículo. Crianças, né, soltas, são 5. Exatamente, são 5 índices. Esses veículos vão sem o devido. Estão sendo acompanhados da ONU desde 2010 para cá. Homem ou mulher tem sido os maiores infratores dessas situações? Pela estatística de ter mais homens, né, motorista, então os homens eles são mais causadores das infrações. Agora, tenente, dentro desse contexto, desse universo aí, hoje, por exemplo, a Polícia Militar, né, o Batalhão de Trânsito, junto, por exemplo, com os órgãos igual a BH Trans,
tem trabalhado em conjunto, tem havido uma parceria para cuidar do nosso trânsito, assim, tem afinado essa parceria ou ainda precisa ajustar? Não, nós já vemos, a própria Lei Seca, ela é uma parceria, ela é feita pela sede da Secretaria, né, de Defesa Social, envolve todos os órgãos, tanto Bombeiro, Polícia Civil, BH Trans, Guarda Municipal. Então a gente tem que focar mesmo a parceria, porque são os órgãos focados no bem-estar do cidadão, né? Buscar um trânsito mais seguro, mais harmônico e, consequentemente, diminuir o número de acidentes. Autuação de infração poderá ser feita por quem? BH Trans pode autuar uma infração ou só a Polícia Militar? A BH Trans, ela autua só os ônibus e táxis, porque ela é o poder concedente, então ela fiscaliza ônibus e táxis. Sim. O poder de atuação em Belo Horizonte é da Guarda Municipal e do Batalhão de Trânsito. Agora, dentro também aí dessa questão das multas aí, quando o senhor fala sobre esses 5 primeiros, o excesso de velocidade, questiona-se muito o excesso de radares, por exemplo, em avenidas aqui, como nós temos aqui do lado, Antônio Carlos. Houve, de fato, por exemplo, de um ano para cá, uma diminuição de acidentes? De fato, resolveu esses radares ali sendo instalados para a segurança no trânsito? Com certeza. Apesar que o brasileiro ele quer sempre daquele jeitinho brasileiro. Ele passa no radar, ele reduz a velocidade, passa ali conforme é a norma, depois ele acelera. Então, o número de radar é muito interessante, o controle também do semáforo, o avanço do semáforo é um dos causas bastante de acidentes, porque o condutor, quando avança o semáforo, aquela pessoa que esteja atravessando, não espera aquela ação, né? Então, eu acho muito interessante os radares e contribui muito para a redução dos acidentes. Uma outra pergunta, Tenente. Há dias passados aí, nós vimos um jogador do Atlético, determinado jogador do Atlético, ao voltar, o Atlético foi jogar fora, aí todo mundo foi lá para a Cidade do Galo e ele voltando, ele foi parado em 2 blitz. As 2 blitz ele teve que submeter ao bafômetro e numa delas ele teve que tirar a película do insufilme do seu carro no vidro dianteiro. Não sei se o senhor lembra disso, sabe? Eu tomo conhecimento. Foi o atacante Fred do Atlético. Então ele teve que tirar o insufilme do vidro dianteiro para ele ter sido liberado. O que é permitido e o que não é permitido quanto ao insufilme? Ele passou nos 2 bafômetros com tranquilidade porque estava voltando de um jogo. Então não tinha ali o motivo. Mas o insufilme ele teve que tirar porque no Rio de Janeiro, calor, assalto, então lá eles meio que toleram até não dar frente. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Não, a legislação ela permite, você utiliza o insufilme, porém, tem que ter a chancela, né, do fabricante, de quem instala, e dentro do grau de luminosidade constante na resolução. No caso do Fred, caso isolado, eu não me recordo, não vou comentar, o batalhão de trânsito nas blitz, ele não obriga o condutor, não solicita o condutor a tirar, porque no vidro dianteiro é proibido. No caso, a retenção do veículo... No caso dele foi o vidro dianteiro, ele mesmo estava tirando. Exatamente, o veículo dele seria retido, não sanando a irregularidade, seria recolhido o documento. Agora eu não sei informar por que foi permitido ele retirar no local, para sanar a irregularidade no local. Interessante, né? Porque foi filmado aí nas emissoras aí que fizeram o acompanhamento desse caso, porque é interessante, porque hoje também o pessoal está colocando na frente. Então, na frente, no vidro dianteiro, não pode. Não pode. Nem com uma luminosidade grande, não pode. Então, tem que ser ali o natural. Exatamente. O vidro já vem com 75%, que é no para-brisa, que é o permitido. Então, a partir do momento que você coloca outra película, não vai atingir, vai ultrapassar os 75%. Então, na resolução, tem que estar lá as medidas de luminosidade e de acordo com a chancela do fabricante e do instalador. Muito bom. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais com relação à questão do bafômetro e também a questão da aplicabilidade aí dessa multa com relação ao bafômetro. Ainda há muita resistência dos condutores em realizar ali o teste do bafômetro? Sim. Porém, a lei ficou muito bem, né, redigida. Nós temos a recusa, o cidadão simplesmente recusa e não apresenta sintomas. Então, praticamente, ele vai responder administrativamente, recolher a carteira dele, fazer essa multa de R$ 2.934 e depois ele será processado pelo Detran com 12 meses de suspensão.
existe a outra possibilidade, que é a recusa, onde ele apresenta os sintomas de ter ingerido bebida alcoólica. E esses sintomas podem ser através de quê? Testemunha, vídeo, comportamento dele, está com a capacidade psicomotora alterada, né, os olhos vermelhos. Essas operações, elas são filmadas, por exemplo, como em alguns lugares, tem ali o registro daquelas imagens, assim, também se utiliza dentro disso aí, Tenente? Algumas ocorrências, sim. Quando ela começa a sair fora do normal, da curva. Porque é bom você filmar para ter aquilo como prova. Então, como eu estava falando, pode ser caracterizado o crime de embriaguez pelo simples fato de ter testemunha também. Ter testemunha, situação do condutor, apresentava olhos vermelhados, andar cambaleante, fala desconexa, o cidadão não sabe nem onde está, né? Então é caracterizado através de imagem, testemunho, então responderá pelo crime. E quando ele sopra o bafômetro, já está ali a materialidade do crime, né? Que é o teste do etilômetro. Então a lei ficou bastante interessante, bem fechou em tudo mesmo. Então a Operação Lei Seca, todos são convidados a fazer o teste e a partir da recusa, se toma todas as providências. Se parar na blitz da Lei Seca, todos são convidados. Todos. Independentemente. Ali talvez não foi aleatório. A escolha, parou, aí tem que fazer. Né? Não, o militar já chega para o cidadão, boa noite, boa tarde, então uma blitz Lei Seca, já convida todos mesmo. Muito bom. Isso é bom, gente. Mais uma vez, como eu disse, fazendo menção de um texto bíblico que nos fala lá em 1 Pedro, capítulo 2, exatamente sobre isso. A lei é para o louvor dos que praticam o bem e castigo dos malfeitores. Então, a lei nos protege, então nós precisamos de apoiar e dissuadir aí essas pessoas que ainda insistem. Não, vou tomar aqui só umazinha, rapidinho, então não tem problema. Então, Tenente, muito obrigado pela presença, vir aqui nos abençoar aqui. Amém. Com esclarecimentos, é sempre bom. Batalhão de Trânsito está à disposição de vocês a qualquer hora. Obrigada. Caramba. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.